E chegou o dia de falar de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos. A ideia desse canal é falar de conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do HZAF11. Esse que é um fundo que veio com muita expectativa, muita gente aí projetando que ele seria um novo IRDM11, um novo CPTS11. E aí, o que eu acho? Qual é a minha opinião? Será que o HZAF11 tem potencial para ser realmente como esses dois gigantes do nosso IFIX? Antes disso, a gente vai falar de relatório gerencial, vai falar de gestão, vai falar de política de investimentos, vai abrir a carteira e entender como esse fundo se posiciona. E aí, no final, a gente chega com aquele resumo e também respondendo essa dúvida. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo e se você realmente curtir, deixa o seu like, deixa o comentário, vamos debater, vamos conversar bastante sobre fundos imobiliários. Iniciando nosso estudo sobre o HZAF11, Hemisfério Sul Ativos Financeiros, administração feita pela BRL Trust, segunda maior administradora fiduciária de FIIs, gestão feita pela HSI, Hemisfério Sul Investimentos, segmento e mandato títulos e valores imobiliários. Aqui a gente está na frente de um fundo híbrido, ele investe tanto em CRI quanto em cotas de fundo imobiliário. Um pouquinho do histórico da HSI. Casa fundada em 2005, já foi chamada IGP Investimentos e Prosperitas e é focada no segmento imobiliário e em crédito estruturado, que é exatamente o nosso CRI. Já realizou a captação de 5 bilhões de dólares e possui hoje 7,8 bilhões sob gestão. Atua em 3 estratégias: Real Estate em Private Equity, e aí focada em lajes, residencial, shopping, loteamento e outros. Então eles têm braços em vários segmentos. Também tem aí o case de Special Opportunities, voltado para crédito estruturado para pequenas e médias empresas. Para ter uma ideia, eles fizeram um crédito estruturado lá do restaurante Madeiro e também fundos listados. Hoje são mais 3 FIIs, HSLG, HSRE e HSML11. Por sinal, o HSML já tem vídeo aqui no canal, vai ficar aqui no card para você poder acompanhar também. Falando agora de gestão, e vocês sabem que aqui no canal a gente foca muito em entender o mindset do gestor, quem que é a cabeça por trás do fundo. No caso do HZAF11 é o Fernando Gadelho, alguém com experiência de 15 anos em crédito estruturado, fusões e aquisições. E a ideia dele para o HZAF é um veículo híbrido, casando renda e alfa nos books de FII e de CRI. Então ele visa ali o ganho de capital, tanto no mercado de CRI quanto no mercado de fundos imobiliários. A ideia é manter 85% em CRI e FII de papel, e a gente vai ver que isso está sendo feito, hoje está em torno de 87%, e ele promete uma mescla aí de high yield e high grade, sem preferência por indexador, e a ideia também sempre de fazer emissões pequenas e frequentes para o crescimento do fundo. Política de investimentos do HZAF11 está lá no regulamento e eu trouxe aqui para vocês. O objetivo do fundo então é a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento primordialmente, cerca de 2/3 do patrimônio líquido do fundo em cotas de outros fundos imobiliários e também certificados de recebíveis imobiliários. E o complemento vai se dar via letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, letra imobiliária garantida e CEPAC. Outro dado relevante que está no regulamento e é legal a gente conhecer são as características que eles buscam nos CRIs que estão dentro do portfólio. Não quer dizer que eles sempre serão assim, mas são metas dentro do HZAF11. Sempre buscar um CRI com garantia real, com LTV até 85% e o prazo máximo de operação de 20 anos. Dados do HZAF11, a IPO dele setembro de 2020, está quase completando um ano, a R$100. Pico de cotação dele R$ 104,85, 10 de junho de 2021 e o vale de cotação R$ 89,07 em 2 de dezembro de 2020. Até o presente momento o fundo fez 2 emissões, a última emissão foi em maio de 2021, então uma emissão recente, captação aí de 84,2 milhões, teve lote adicional nessa emissão, foi um sucesso, foi uma oferta 476 com direito de preferência de 80%, crescimento bem grande do fundo, e a taxa de distribuição foi só de 0,35%, sempre falo para vocês que a gente tem que privilegiar os fundos que conseguem distribuir a taxas baixas. E um dado interessante dessa emissão, 524 mil cotas foram adquiridas por investidor institucional e 352 mil cotas por pessoa física. E por fim,
é um dado importante para a gente ter em mente. Eles têm capital autorizado até 5 bilhões de reais. O gestor deixa bem claro que a ideia é ter um fundo de crédito bem grande dentro da casa. E o Agazaf no mercado hoje, um patrimônio líquido de 170,9 milhões de reais para um valor de mercado de 170,1 milhões de reais, dá um PVP aí de 1. E a liquidez diária dele ainda é baixinha, 383 mil reais por dia. Não participa do IFIX e conta aí com 4.352 cotistas. Taxas e rendimentos desse fundo: taxa de administração 1% do valor de mercado, já engloba aí a taxa de gestão, taxa de administração, e a taxa de performance 20% do QCD, 4% ao ano ou 110% do CDI. Sinceramente, esses 4% na minha visão não faz o menor sentido. O 110% do CDI também não fazia muito sentido até recentemente. Se a Selic estabilizar ali próximo dos 7,5%, 8%, aí realmente acho que já começa a ter algum sentido, mas para justificar isso, eu sempre falo para vocês, taxa de performance só é justificada se o fundo de papel conseguir girar muito a carteira, fazer ali muito ganho de capital, seja no book de FII, seja no book de CRI. Data com dele, o último dia útil, e a data de pagamento, quinto dia útil. O último rendimento do fundo foi de 0,85, que deu um dividend yield de 0,89%, e nos últimos 12 meses entregou 8,62%, rendimento acumulado de R$ 8,27. Trouxe aqui dois fundos para a gente ter uma ideia, que são o CPTS e RDM11, que estão exatamente na thumb aqui do vídeo. Por quê? Porque eu vejo que a estratégia do Agazaf é semelhante a esses dois fundos, mas para chegar lá, a gente vai entender que o Agazaf vai ter que comer muito arroz e feijão aí, a gente vai explicar tudo. Tenho certeza que você entrou nesse vídeo esperando essa explicação. Lá no final a gente vai comentar. O CPTS 11 entregou aí R$ 11,30, um dividend yield de 11,32%, e o RDM11 R$ 14,38, um dividend yield de 12,14%. Partindo para os highlights do relatório gerencial de julho de 2021, iniciando sempre pelo comentário da gestão, o Agazaf informa para a gente aí que terminou a alocação dos recursos dessa segunda emissão e parte relevante dos recursos foi alocada aí na aquisição do CRI Emiliano, representando 46 milhões de reais, então uma operação muito grande, pegou praticamente metade da oferta, e o restante foi focado aí na estratégia de fundos imobiliários. Finalizou o mês então com 97% do PL já alocado em ativos alvos. Na sequência, o fundo fala um pouquinho da questão de projeto de reforma tributária, e a gente sabe que a princípio os fundos imobiliários devem se manter isentos. E por fim, ele fala aí do IPCA 15, que registrou alta em julho de 0,72%. Nesse dia que eu estou gravando, já saiu o IPCA fechado do mês de julho, já deu 0,96%, acima das expectativas, acima do IPCA 15. Então, a inflação continua aí muito em alta, um acumulado 8,99% já nos 12 meses. E ele fala também do IGPM, que subiu 0,78, acumulando aí 33,8% em 12 meses. E ele diz que eles estão acompanhando tanto os CRIs quanto os fundos imobiliários. Mini DRE do fundo, a gente vê que o resultado de CRI e o resultado de fundo imobiliário é bem semelhante dentro da DRE, praticamente 50% de cada um deles. Marquei aqui pra gente a questão de ganho de capital realizado no mês de julho, 234 mil reais, e desde a primeira emissão aí 1,4 milhões no book de FIIs. E já em CRI a gente vê que não teve ganho de capital realizado nesse mês de julho, realmente ficaram menos ativos no book de CRI. Por fim, eles trazem aqui as despesas e marquei obviamente pra gente a questão da taxa de performance, 148.925 reais pagos aí em taxa de performance nesse mês de julho. É um fundo que fez um resultado de praticamente 1,2 milhão de reais, então a gente vê que esses 150 mil reais de taxa de performance acabam contribuindo aí para a redução do rendimento. O resultado realizado no mês foi de 0,67, como eles tinham caixa, eles fizeram ali a linearização e conseguiram distribuir 0,85 e ainda persiste aqui um total de 0,19 em resultado acumulado para distribuição nos próximos meses. A gente viu que a cota oscilou bastante no mercado nos últimos dias, e isso muito em razão desse dividend yield. Se a gente olhar na tabela ao lado, a gente vê que é o menor rendimento entregue pelo fundo desde janeiro de 2021. Composição do patrimônio líquido, a gente vê que tem 53,9% do PL para CRIs, 33,2% para fundos imobiliários de recebíveis, 7,9% em FII de tijolo e o restante ainda em caixa. E a alocação por segmento em fundos imobiliários, 80,8% voltado aí para FII de papel, 10,8% em logística e o restante aqui posições marginais. Partindo agora para a carteira de CRIs em julho de 2021, são 4 operações.
o CRI Hotel Emiliano, como a gente falou, uma operação muito grande, 46 milhões, representa aí muito dentro do PL, 26% do ativo. Depois vem 19,4% no CRI M Dias, Açaí e Império. E por fim, no CRI DASA, 4,5%. Essas três operações a gente vai olhar um pouquinho mais com cuidado. E só lembrando, esses dois CRIs aqui maiores são originação própria. A expectativa é que eles consigam girar esse CRI no mercado secundário para conseguir ganho de capital. Depois completam a carteira o CRI GPA com 2,4%, uma operação de IPCA mais 5%. É um CRI bem conhecido, tem inúmeros fundos imobiliários. E por fim, o CRI WIMO com 1,1%. É a melhor taxa dentro do portfólio, de IPCA mais 7,5%. É voltado para home equity, né? Aquelas operações de refinanciamento imobiliário, mas é uma parcela bem ínfima, em 1,1%, coisa de R$2 milhões dentro do ativo do HZAF11. E a gente vê que a carteira consolidada é de IPCA mais 6,6%, então um middle risk baixo, bem próximo aí já de um high grade, né? E em fundos imobiliários, 41% do ativo alocado e ainda 4,9% em caixa. Aqui embaixo, só título de comparação, trouxe a carteira de janeiro de 2021, 42% em fundos imobiliários, então continua aí com uma posição relevante de fundos imobiliários, que é o que se espera do HZAF11, tinha 3,8% em caixa. O CRI M Dias representava ali 50,8% do PL e eles tinham um CRI Bonavita com 3,3% e uma taxa de IPCA mais 9%. Esse CRI Bonavita acabou sofrendo pré-pagamento. Ele estava dentro de vários fundos imobiliários, como o Equin 11, Habitat 11. Com esse pré-pagamento, a HZAF acabou não entrando na nova operação que foi originada para esse CRI. E aí, quem olhava essa carteira esperava que o fundo fosse buscar operações com yield um pouquinho maior, né? IPCA mais 7, IPCA mais 9. Mas na sequência, eles colocaram a operação do CRI DASA de IPCA mais 5,2 e do CRI GPA de IPCA mais 5. Então o fundo foi migrando aí para investimentos mais high grade. Numa entrevista recente do gestor, ele falou que a ideia é entregar mais resultado do que essas operações que o mercado conhece como high grade. Então essa é a expectativa, que ele realmente coloque mais operações, pelo menos middle risk alto, né? Para trazer o fundo mais para esse formato do que era esperado lá no começo. Entendimento de algumas operações preponderantes no portfólio, obviamente o CRI Hotel Emiliano, ele foi seriado aí em 4 tranches, a gente vê que cada uma das séries representando 6,7% do PL, isso também auxilia, por exemplo, na questão de giro, né, na questão de venda dessas séries no mercado secundário, e ele é fruto aí de cédulas de crédito imobiliário de um contrato de locação atípico de 12 anos, firmado entre o Hotel Emiliano e a empresa J. Filgueira. É interessante esse hotel aqui, talvez muita gente conheça, fica na Oscar Freire, é uma região muito nobre nos Jardins, fica bem próximo da Paulista e também da Faria Lima, então é um hotel aí voltado para o público alto padrão, mas é um segmento que a gente sabe que passou aí por muita dificuldade em 2020, 2021. Na sequência, o CRI M Dias, Açaí e Império são 2 galpões logísticos em formato sale and leaseback na cidade de Recife, no Pernambuco, e uma taxa aí de IPCA mais 7%. O gestor sempre fala que essa operação é muito boa, que tem sempre muita gente interessada em adquirir parcela desse CRI no secundário. E por fim, o CRI DASA, que tem uma representação bem menor, 4,6% no PL, sale and leaseback de 2 centros de diagnósticos lá para a DASA, né, uma empresa voltada para exames laboratoriais, que é listada em bolsa, então você pode conhecer também. É uma taxa mais baixa, IPCA mais 5,2. E o LTV dessas operações, a gente vê que nas duas primeiras, 2 LTVs bem baixos, né, de 33% e 35%, lembrando, o LTV representa o total da dívida dividido pelo total das garantias, então quanto menor, melhor. E o LTV aí do CRI DASA de 75%, já é um LTV um pouquinho mais alto. Olhando agora a carteira de fundos imobiliários, a gente vê que tem 14 posições aqui listadas, né? Obviamente tem mais fundos imobiliários que representam esses 8,7%, mas com menos de 1% de representatividade dentro do ativo. A grande posição é em Canip, 8,9%. Essa posição foi sendo montada a partir de junho de 2021. Na sequência, a gente vai ver o comentário da gestão sobre esse posicionamento. E aqui, algumas marcações que eu faço comparando com a carteira lá de janeiro de 2021. A gente vê aqui que eles tinham 3,3% Iridium, hoje já não tem mais posição relevante.
nem sei se está ainda na carteira. A mesma situação para XPIN 11. Também tem um claro aumento de posição em KNCR 11, representava 2,1% lá em janeiro, hoje foi para 2,4%. A gente vê também um claro aumento de posição em KNCR 11, de 2,1% para 2,4%, só que a gente tem que entender que o patrimônio líquido dobrou, né? Esses 2,4% representam mais dinheiro, recurso realmente aportado. Também a gente vê maior posicionamento dentro de CPTS11. E as marcações que eu fiz aqui em azul são fundos que estão passando por emissão, XPCI, HCTR, MCCI e GCRI, todos passando por emissão recente. E aí fica a dúvida, será que o HZAF11 fez ali aportes nessas emissões todas? O caixa não era tão grande assim, então só nos próximos relatórios gerenciais a gente vai descobrir se houve aumento de posição nesses fundos imobiliários. E agora o comentário da gestão sobre a alocação em fundos imobiliários. Achei bem interessante eles trazerem ali o racional para algumas operações relevantes. Explicam aí 21,6% da carteira de FIIs em Canip 11. E aí eles dizem, né, uma carteira de CRIs indexadas a índices de inflação, sendo beneficiada pelos recorrentes altos patamares verificados em IPCA, como a gente falou lá no começo do vídeo. XPCI 11 dizem aí que adquiriu a cota no mercado secundário com um preço muito descontado, e aí acho que até o fundo poderia já ter realizado essa posição, mas eles dizem ali que no final de julho tinha um ganho de capital de 8,8%, veio essa nova emissão, só no relatório seguinte a gente vai descobrir o que o HZAF realmente fez. Na sequência ele fala da posição em KNCR 11, representando aí 2,5% do PL do fundo. O fundo tem como principal indexador o CDI, e no entendimento da gestão, no momento de ingresso, o fundo estava subavaliado pelo mercado. Outro ponto a destacar é que se trata de um dos fundos com maior liquidez do mercado, podendo ser utilizado como estratégia de gestão de caixa. No fechamento de julho, a posição do HZAF acumulava aí já um ganho de capital de 4,3%. Além disso, qualquer posição hoje no KNCR também representa uma oportunidade de surfar a alta da Selic, né? Resumindo então o HZAF 11. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, tá curtindo o nosso canal, por favor, deixa o like, se inscreve. É muito relevante, é muito importante. A gente vem numa crescente muito legal. Tenho certeza que com a ajuda de vocês o canal vai se tornar muito maior a cada dia. A ideia do fundo é ser híbrido, né? Como a gente falou, focado em CRI e fundo de papel, mas eles têm mandatos para abranger qualquer classe de fundos imobiliários e aberto para ganho de capital, tanto no book de CRI quanto no book de FII. O fundo ainda é pequeno, tem 5 operações de CRI e 14 fundos imobiliários com mais de 1% do ativo. Ficou muito concentrado nessa nova posição no CRI Hotel Emiliano, 26,6% do ativo, e a pretensão do gestor é ser um dos grandes fundos do mercado. Achei bem bacana o gestor divulgar no relatório gerencial como que é a dinâmica de seleção de fundos imobiliários. O primeiro foco está sobre a gestão, então o primeiro item que eles analisam é gestão, e é exatamente isso que eu prego muito nos meus vídeos, para a gente olhar a gestão, a preponderância, o seu indicador mais relevante tem que ser gestão. Na sequência eles olham o segmento do fundo, se é um fundo de papel, se é um fundo de lajes, um fundo de logística, e por fim a análise do fundo imobiliário em si, com os indicadores quantitativos e qualitativos, questão de vacância, track record e tudo mais. Também é uma característica do fundo trabalhar com duration mais elevada da carteira de CRIs, hoje tem mais de 5 anos, isso acaba gerando mais oscilação dos PUs com a variação da taxa de juros, então acaba gerando ali marcação ao mercado desses CRIs. Última emissão foi a custos bem baixos, então um ponto bem positivo, como eu já falei para vocês, 0,35. Acho que eles poderiam retirar a taxa de gestão quando investem em FIIs da casa, por exemplo, em posições que eles já tiveram recentemente no HSML11 e no HSLG11. E aí a grande pergunta, ele tem potencial para ser um novo Iridium, um novo CPTS? Na minha visão, tem potencial, mas isso não é tão simples. Na prática, isso é muito mais complicado. Por quê? Esses dois fundos, eles são o que são por motivos muito claros. No caso do CPTS11, eles têm muita originação interna, eles fazem muita operação, especialmente operações grandes, que eles conseguem entrar com um ticket muito grande, e aí o que acontece? Eles dão saídas nessas operações no mercado secundário, fazendo ganho de capital. No Iridium, ele tem uma carteira um pouquinho mais alta, IPCA mais 8,3, então isso já dá um conforto de rendimento, e também ele gira muito. E outra característica muito importante da gente observar no IRDM11 é que ele ancora muitos fundos imobiliários, especialmente FIIs high yield,
fez isso com HCTR11, com DEVA11, o RPR11 está fazendo agora com o RB High Yield. Ou seja, para conseguir fazer essa estratégia que é muito vencedora tanto no IRDM quanto no CPTS, o HZAF vai ter que crescer muito rápido, então ele vai ter que chegar num tamanho muito grande. Outro ponto relevante, nenhum desses dois fundos, tanto IRDM quanto CPTS, tem taxa de performance e, claro, ambos conseguiram fidelizar os seus cotistas. Acho que o HZAF vai ter que penar um pouquinho para conseguir também essa fidelização e esse conforto de ter uma base de cotistas que vai sempre ancorar suas emissões. E para finalizar, eu faço a anotação de que vale a gente observar quais serão os novos passos da carteira. Se ela vai ser mais high yield, se ela vai ser mais high grade. Se o fundo conseguir alocar em CRIs com um retorno maior, ele vai ter uma exigência de giro muito menor, vai trazer uma estabilização, um conforto de rendimento mais tranquilo. Por outro lado, se ele for para operações mais high grade, que é mais ou menos onde está focada a carteira atualmente, ele vai ter que realmente fazer muito giro, vai ter que vender muita operação no secundário, seja em FII, seja em CRI, para conseguir manter os rendimentos lá em cima. Vamos também acompanhar como é que eles vão lidar com aqueles CRIs tão preponderantes dentro do portfólio, o CRI M Dias, Açaí, Império e também o CRI Hotel Emiliano. Esses CRIs são muito relevantes dentro do ativo e eu acho que eles precisam urgentemente começar a girar essas operações, fazer ganhos de capital e trazer novas operações, até para diluir essas posições, trazer mais diversificação e conseguir também umas taxas um pouquinho melhores. Pessoal, o que eu tinha para falar de HZAF11 era isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.